Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida. Esse é o nosso vídeo especial de trânsitos numéricos. Vídeo esse que eu faço uma vez por mês para falar um pouco da numerologia do mês que está entrando. Para você que não me conhece, eu sou o Munhoz, sou numerólogo, sou cartomante, sou benzedor e sou runemal, que é o leitor de runas, runas nórdicas. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal e pelas manhãs nós temos vídeos de previsões. Geralmente eu faço esse vídeo que vocês estão assistindo aqui como live, mas como eu vou estar tendo alguns probleminhas para fazer ele ao vivo, então eu vou deixá-lo como um vídeo já gravado. Espero que isso não tire o seu prazer de estar conosco assistindo essa gravação. Mas vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que vai ser bacana para você. Mais uma coisa antes da gente começar, aqui embaixo tem a minha loja, Lobo do Norte, e essa loja é maravilhosa porque se você está entrando no mundo dos oráculos, se você está procurando baralhos ciganos, está procurando decks diferentes de tarô, ou até mesmo se você já trabalha, por exemplo, com tarô de Rider-Waite, você quer ver um tarô de Rider-Waite diferente, ele acaba sendo a base para outros autores construir seu próprio tarô, dá um pulinho na minha loja, Lobo do Norte está aqui embaixo, você vai gostar bastante. Dito isso, bom, então, como sempre, eu faço esse vídeo para dizer como é que vai ser a numerologia do nosso próximo mês. Mês de agosto, ele tem um conjunto muito interessante de números. Nós estamos saindo do mês de julho, e esse mês de julho ele tinha a energia 7, que é natural dele, e também tinha uma energia que era 14, e eu avisei na nossa último encontro de numerologia que o mês de julho ia ter que tinha que ter cuidado enorme com dados, com senhas e com informações. Se vocês prestarem atenção nos noticiários durante o mês inteirinho, o que mais teve foi vazamento de informação, quebra de código, hackers, invasão hacker, distribuição à torta e à direita de informações obtidas de maneira que alguns consideram sendo ilegais, né, vazamento com relação à informação de empresas, informações vitais de empresas. Então perceba que tudo foi se encaminhando dentro da numerologia. E esse mês de agora é um mês também muito fantástico. E a gente tem uma conjunção de dois números, como eu falei agora há pouco, muito bons. A gente tem o 8, que é do mês de agosto, e nós teremos o 6, que vem a partir do 15. E da onde que eu tiro esse bendito desse 15? O ano é de natureza 7. Pega o nome, 2023, soma tudo, dá 7. Pega esse 7, soma com o mês. 7 mais 8, 15. 15, quando a gente reduz, é 6. Então nós temos, juntamente com o 8, nós temos o 6. E os dois são dois números muito fantásticos. Porque o 8, apesar de que de superstição, o mês de agosto é dito mês do desgosto, mas não é desgosto. Sabe por que é desgosto? O pessoal atribui o mês de agosto como mês de desgosto por conta do 8. Aí você fica pensando assim, mas Munhoz, eu sempre ouvi por aí, eu que estou entrando agora nesse meio holístico, eu já estou nesse meio holístico há muito tempo, e eu sempre ouvi que o 8 é abundância, é prosperidade, é tudo de bom, é riqueza, né? É aquela vida lá, que a gente fica lá na praia, naquela rede na água, e a água vai passando, e a rede vai mexendo. Ele é isso. Mas o principal do 8 não é isso. O 8 é justiça. E ele expande o que a gente entender de nós. Entende? Por isso que as pessoas colocam o 8 do agosto, o agosto, como o mês do desgosto. Não é. De maneira nenhuma. Ele expande o que você tem dentro de você. Se dentro de você tem tristeza, decepções, frustrações,
e você vai alimentando isso o tempo todo, o que o 8 vai fazer? O 8 justamente vai expandir o que você tem dentro. É justo. Você vai ganhar mais daquilo que você está vibrando. Você vai ganhar mais daquilo que você está buscando dentro de você. Se sua semente, as sementes estão plantadas dentro de você, é só de chateação, é só de aborrecimento, não tem como o 8 trazer alguma coisa diferente, né? O meu tenho avareza. O que o 8 vai fazer com você? O 8 vai expandir sua avareza. Vai fazer com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis para que você se contenha mais. Entende por que o 8 é considerado desgosto? É igual o 13. 13 dá azar. 13 não dá azar. 13 é um número maravilhoso. Tá? Esquece o viés político. Tá? Foca. Foca para além do viés político. Deixa disso. Larga a mão de bobiça. O 13 é o número da transformação. Ele pega uma coisa, ele mata aquela coisa, ele transforma aquela coisa e ele renasce aquela coisa. Mas ele só faz isso se aquela coisa que ele está matando não está bem fundamentada. Entende? Então, o 13 é uma renovação. A natureza do 13 é a da fênix. Que só vira uma nova fênix se aquela fênix já não valer a pena mais. Aquela vida daquela fênix não valer mais a pena e precisa zerar para poder ter uma nova história. Essa que é a função do 13. Então, o 8 do agosto ele faz isso. Por isso que vocês têm, infelizmente, essa noção de que o 8 é desgosto. O 8 não, o agosto é desgosto. O 8 não é. Bom, daí a gente tem o 6. E o 6 é um número fantástico, porque o 6 ele abraça, ele é amoroso, ele traz para nós a ideia de comunhão, ele traz a ideia do sentimento de pertencimento a um grupo. É o ir com o grupo, é estar num grupo, pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade. É aquele sentimento familiar de domingo, de sentar e comer uma macarronada. Então, esse é o 6. Então, você tem um número 6 e o número 8, que quando juntam, me dá uma oportunidade de um crescimento e enriquecimento em conjunto. E esse em conjunto significa você ter um grupo e focar naquele grupo, ter criar laços mais profundos, e esse laço mais profundo vão crescer. Pensando assim, o que acontece? O 6 ele vai me trazer um sentimento de quentinho no coração para eu poder realizar as coisas difíceis. Né? Então, esse mês tem uma possibilidade muito boa daqueles que trabalham pelo social, trabalham em conjunto, trabalham com um sentimento familiar, um sentimento de cooperação, mesmo que você não esteja num grupo ou não queira participar com a sua família por algum motivo. De resolver, de enriquecer nisso, enriquecer de várias maneiras, não só o enriquecimento material, mas enriquecimento espiritual, intelectual e tudo mais, e de uma forma bem expansiva, por conta do 8. Então, esse mês tem um viés muito poderoso com isso. Contudo, a gente tem que levar dos pontos negativos de cada um dos números, o 8 e o 6. O 8 tem uma possibilidade de arrogância, de dominação, e o 6 tem um ponto muito chato, que é o apego e o ciúme. Então, quando você pega a dominação, apego, você torna uma pessoa que tem um ciumento passional. E por que eu estou falando para olhar para esse ponto negativo? Porque a runa, se você esteve comigo no início do ano, eu fiz a leitura do ano inteiro e eu faço uma leitura com as runas. Né? E a runa que saiu para o ano, no ano, para esse mês de agosto, é a runa Laguz. E a runa Laguz é a runa do emocional. Olha só. 6 emocional, Laguz emocional. E só que estava invertida. Então o que a gente tem que tomar atenção? Que o 8 do 6, o 6 que vai ter nesse mês 8, que é o agosto, ele vai estar expandindo o negativo do seu emocional. Opa! Ele vai estar pegando aqueles pontos em que você tem apego, você tem ciúme,
você tem sentimentos não curados dentro de você, rancor, mágoa, decepções, e vai puxar para fora. Né? Ele vai focar nesses pontos e vai puxar para fora. Obviamente que se você se permite olhar para essa situação, eu estou falando aqui de forma eu e você, não estou falando de forma das empresas ou das nações, não. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se você permite olhar para você com esse viés daquilo que você tem mais apego, aqueles ressentimentos, olha só, aquele ressentimento, e olha para isso e fala assim, não, eu vou deixar esse ressentimento para lá porque eu quero crescer, eu quero expandir. Então, agosto vai ser o mês da virada para você, o mês de crescimento e enriquecimento. Lembrando, enriquecimento não só material, mas também material. Se você olha para o seu ressentimento, olha só a dica que eu estou dando para você. E obviamente eu estou dando essa dica para mim mesmo. Se você olha para os seus ressentimentos agora nos primeiros dias de agosto, o que vai acontecer? Na hora que o 8 bater aí dentro para todo mundo, ele vai expandir isso, justamente porque a runa que norteia a energia diz que vai olhar para aquilo que está magoado dentro de você. Na hora que o 8 entrar, expor essas mágoas, esse ressentimento, e você olhar para isso e falar, não, desapega OLX. Você deixa isso embora, o que vai acontecer? O 8 vai falar assim, não, beleza, não tem o que expandir ali dentro, vou procurar outra coisa para expandir. E aí esse trabalho do emocional é extremamente poderoso. Eu recomendo prestar bastante atenção nesse momento. Estou falando para você, não estou falando de empresa, não estou falando de países. Eu recomendo para você, agora nos primeiros dias do mês, se você assistir isso depois também pode ser feito, mas nos primeiros dias do mês, você, por exemplo, fazer uma varredura daquilo que você precisa liberar. E como é que você faz essa varredura? Tem várias técnicas. Se você for me procurar, eu vou utilizar o baralho cigano, eu vou utilizar as runas, né, para a gente fazer esse levantamento. Usar numerologia, você fazer o seu mapa numerológico, eu posso fazer esse levantamento e te passar. Né? Se você for procurar outras pessoas, os profissionais, beleza, eles vão ter o que? PNL, eles vão ter Theta Healing. O Theta Healing tem uma ferramenta chamada Digging, que é muito bacana, mas tem outros também que tem essa ferramenta do Digging, que é o cavar. Né? Tem vários grupos e fórmulas que podem ser feitas a partir disso. No meu caso, são essas. A partir das runas, a partir da numerologia, a partir do baralho cigano. Do tarô não, porque o tarô ainda estou em processo de aprendizado, tá? Mas tem essas ferramentas para fazer esse rastreio, tem que ser um rastreio muito poderoso. Se você fizer nos primeiros dias, melhor ainda, né? Se não, faça quando possível, mas é preciso que você olhe com isso com atenção. Se você não quiser fazer, beleza. Pode deixar que o 8 traz para sua consciência. Ele vai trazer, pode ter certeza que vai trazer. É capaz até mesmo de situações do passado voltar agora, né? Coisas que você achou que não estava bem resolvido, voltar agora porque precisam ser resolvidas. Bom, dito isso, vamos olhar agora para a questão dos países e das empresas. O 6 é o número de congregar, ou seja, de você estar junto. E, obviamente, ele traz uma situação desse sentimento de valorização de estar no grupo. Sentimento está valorização de estar no grupo. Então, se você está no grupo e esse seu emocional está frágil, que é o que a Runa está nos trazendo isso, seu sentimento de pertencer a esse grupo é dissolvido. E você deixa de pertencer ao grupo e você vira o grupo. E qual que é a diferença de pertencer ao grupo e ser o grupo? Porque quando você pertence ao grupo, você é um indivíduo. Você tem limites. Quando você é o grupo, você não tem limite. Você é um ser coletivo. E sendo um ser coletivo, você vai com o pensamento do grupo. Eu não sei se você sabe, mas a média do raciocínio de um grupo normalmente é menor do que o raciocínio de um indivíduo, em termos de tomar decisões que não seja pelo coração. E como o emocional ele vai ficar muito tocado nesse sentido, a gente pode acabar vendo que o mês de agosto seja um mês de muitas manifestações, muitos movimentos que vão agir de forma muito passional. Né? Movimento de pessoas
que vão agir muito mais de forma apaixonada. Mas a paixão não significa necessariamente uma coisa boa, mas significa que vai estar cego perante aquele grupo. Então é possível, justamente porque a Runa nos indica isso, movimentos extremistas, é, movimentos de extrema comoção, movimentos de uma ação extrema de ser violento. Né? Então, o 8 por ter esse viés dominador também, aquela expansão que destrói, né? Aquela conquista que arrasa quarteirão, nós temos que tomar cuidado com egos frágeis. Porque o 8 também fala do ego. Então, se o ego está frágil, meu ego está frágil, meu sentimento está frágil, e minha noção de pertencimento está muito bagunçada, o que vai acontecer? Eu vou ser incitado a uma coisa que normalmente eu não faria, mas que se o grupo está indo junto, eu vou junto. E daí a pouco, quando eu penso a respeito disso, por que eu me fiz isso? Então, é um ponto importante que toma cuidado com o ego dos outros, isso deixando dica para todo mundo, toma cuidado com o ego dos outros. É, é muito possível que durante esse mês de agosto haja movimentos, tanto de grupos, quanto de nações, quanto de empresas, em que as pessoas vão vestir de tal forma a camisa desses grupos que vão se tornar o grupo, vão se tornar aquilo que elas estão defendendo, de tal forma e tão apaixonadamente que vão destruir, às vezes metaforicamente, às vezes fisicamente, qualquer outro rival que possa vir a aparecer. E a gente vai ver também muitos movimentos de intolerância, porque infelizmente o 6, quando ele está no negativo, ele tem um ponto que é extremamente chato, que é a xenofobia. E a xenofobia, ela acontece não somente com pessoas de outro país, mas também com pessoas de outro grupo. Ver torcidas organizadas, né? Torcidas organizadas têm um perfil xenofóbico, mas a gente vai ver isso em várias maneiras. Até mesmo, até mesmo coisas que a gente não veria de atitudes extremistas, atitudes xenofóbicas, atitudes fanáticas, por assim dizer, não está acontecendo. Porque ego frágil. Trabalhe o seu ego, fortalece o seu ego. Não se perca com o ego, porque o ego é importante. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é não deixar o ego ficar muito alto, porque aí já sai da importância dele, né? Trabalhe o seu poder, o 8 vem falar para isso você também. Olha para os seus ressentimentos, olha com atenção para os seus ressentimentos, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem esse mês. É um mês que pode trazer um enriquecimento enorme para você, mas infelizmente pode também arrastar as pessoas para uma situação de um trabalho com o coletivo, que vai causar muita dor. O 8 é kármico, porque é justiça, e a justiça é kármica. Então, situações de grupos, situações envolvendo justiça acabarão sendo muito comuns, né? Julgamentos envolvendo grupos, não só os que estão acontecendo agora, mas os que vão aparecer durante o mês de agosto, deverão ser comum, infelizmente. E também esse crescente dessa violência provocada por ressentimentos, xenofobia e egos frágeis. Bom, é isso. Eu recomendo a todo mundo tomar um banho de manjericão, pelo menos uma vez por semana durante o mês de agosto. Um outro banho que eu também recomendo vocês tomarem durante o mês de agosto todo, assim para dar aquela equilibrada, é o banho de rosa amarela, pelo menos uma vez a cada 15 dias, eu creio que seja bastante interessante. Ou, se não puder de rosa amarela, um banho de boldo, da cabeça aos pés, a cada 15 dias. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se você gostou, e eu tenho certeza que você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, ou o seu dislike, caso você assim o prefira. Compartilhe com outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E se você está assistindo esse vídeo na segunda-feira, provavelmente na terça-feira eu deva fazer o vídeo de runas para os seus signos, para falar do mês inteirinho.
Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. Se quiser, meu contato está aqui embaixo. É só mandar um oi para mim. Que os deuses vos abençoe agora e sempre.